Eu queria gerar uma vida. Então, eu criei o Ricardo. O Ricardo é um fermento de 200 gramas, mas ele já teve 600, 100, 50. Ele é um fermento em base de abacaxi, farinha integral e água. Maneiro, não? O Ricardo, ele tá bem ativadinho hoje, porque eu tô tentando fazer um pão. Então, logo mais ele vai completar um mês de vida. E os cuidados do Ricardo, basicamente, são você, a cada 7 dias por aí, dar um pouquinho de farinha pra ele e água. Ele cresce e volta pra geladeira. Um pedaço dele pode ser doado. Eu sempre tive curiosidade de fazer levain e eu vi que é bem mais fácil do que parece. Eu acho que o mais difícil é fazer o pão mesmo. Tudo isso só pra dizer que essa é a minha obsessão atual. Fazer pães de fermentação natural. Como, de certa forma, isso é um hobby e a gente fala de hobbies aqui neste canal, eu vim trazer pra vocês um pouquinho da minha experiência, as coisas que eu fiz de errado, essa nova jornada de fazer pães e cuidar do Ricardo. Esse vídeo vai ter vários takes de vários pães que eu fui fazendo até chegar num pão que eu julgo que deu certo. Eu cheguei num pão que eu fiquei satisfeita, mas eu sei que ele tem os seus defeitos, ele pode ficar melhor. Antes de fazer o pão, a gente precisa criar um fermento, a gente precisa criar algo do nada que vai gerar vidas, e essas vidas vão fazer nosso pão crescer. O quão maravilhoso é isso, eu não sei nem explicar. Apenas com suco de abacaxi, farinha integral e bactérias do ar. O segundo ponto é que a gente está fazendo pão, que é um alimento muito básico, com ingredientes muito básicos, com um caráter primitivo, um produto artesão, mesmo com a tecnologia que se tem hoje. Ainda se depende do padeiro, das mãos deles e do controle que ele vai ter sobre a massa. Então isso é muito legal. Isso é demais. Tá, vamos lá. Eu nem sei como dividir esse vídeo, na verdade, porque ele tá extremamente confuso. Primeiramente, tem um caderno em mãos. Um caderno pra você anotar todas as besteiras que tu vai fazer, pra tu conseguir corrigir as besteiras depois e daí sair um pão decente. Tá, peguei meu caderno aqui, e agora? Agora você vai no supermercado e vai comprar uma farinha integral e um abacaxi maduro. Pra fazer o Ricardo, que é o levain, eu usei esse livro aqui, Pão Nosso, do Luiz Américo. É um livro brasileiro e eu fiz o meu fermento natural a partir dele. Eu achei muito boa a instrução que ele deu. Eu não vi nenhum vídeo no YouTube pra me orientar, alguma coisa desse tipo. Segui a risca o que estava escrito aqui e deu certo. Basicamente, a receita que ele sugere é essa aqui, vou mostrar pra vocês rapidamente. Também existem milhares de vídeos na internet de como fazer um fermento natural. Existem vários métodos, nem sempre é com suco de abacaxi que se faz. O meu é de suco de abacaxi, porque esse livro mandou fazer assim, eu só fui seguindo. Mas tem como fazer de maçã, tem como fazer de, não sei, mais outra coisa. E isso também pode dar uma variação no sabor do teu fermento e do teu pão, consequentemente. A premissa é que você vai misturar suco de abacaxi sem água, é o suco mais puro do mundo. Você só vai coar o suco, bem essa parte líquida dele, e vai misturar com farinha integral. A farinha integral, ela tem mais nutrientes do que a farinha branca, então ela é um pouco melhor pra dar fortalecimento pro teu fermento. Depois tu consegue fazer a conversão de farinha branca pro teu levain, mas eu não cheguei nessa parte ainda, vamos com calma também. Depois que a gente mistura esses dois itens e deixa em temperatura ambiente por 2 dias, a gente tem que ver sinais de fermentação, ou seja, a gente tem que ver bolhas. Quando a gente vê bolhas, a gente segue para as próximas etapas. E aí sim, ele vai para a geladeira, que é onde ele vai se estabilizar. O fermento, ele tá meio que descansando, a gente alimenta ele, ele começa a se ativar. Até o momento que ele chega num pico, que é geralmente o momento que a gente tira uma parte dele pra fazer pão. E a gente guarda na geladeira mais ou menos nessa etapa, porque a gente não quer que ele comece a entrar em inatividade. A gente quer só que ele fique com uma atividade mais lentinha. Então por isso que ele vai pra geladeira. Agora a gente vai manter apenas 100 gramas deste fermento. Os pontos chaves do levain é você sempre ter farinha integral, porque é o alimento dele. A gente sempre tá renovando o levain. Infelizmente, acaba indo um pouco embora, mas você pode fazer e doar o seu levain para as pessoas amadas da sua vida. Aí a pessoa não precisa fazer todo o ciclo de fazer pela primeira vez, ela já vai ter um levain prontinho, é só alimentar e continuar mantendo a vida dele. E aí, basicamente, em uma semana você tem um levain lindo, maravilhoso, pronto para ser usado e fazer um pãozinho. Seu primeiro pãozinho. Chegou o momento de eu fazer meus testes. Ele fala no livro que você comece por pães mais simples. Então, primeiro um pão assim, de farinha branca. O método que ele usa é um método com sovas. Nos ingredientes mesmo, eu já achei um pouco estranho. Ele não coloca em porcentagem. E normalmente, em panificação, você sempre usa como 100% a farinha na receita. E o resto dos ingredientes vão ser baseados na quantidade de farinha que tu coloca. Outro ponto que é importante, você saber
é que a farinha que você usa pro teu pão vai fazer diferença. E esse livro não fala nada disso. A farinha, ela tem alguns critérios que vão fazer com que ela absorva mais ou menos água. E isso é muito relevante pro teu pão. Só um parênteses aqui. Não é que eles não falem nada também. Eu fui reler o livro e eles falam sobre hidratação e eles falam sobre os tipos de farinha e proteínas, teor de proteínas. O que eu senti mais falta agora com um pouco mais de experiência, eles poderiam ter falado, nessa receita a gente tá usando uma marca de farinha italiana com teor de proteína X. Eu acho que iria facilitar muito. Bom, é um livro, né? Então acho que eles também não iam repassar uma marca de farinha que eles usam. Nesse primeiro teste que eu fiz, eu usei uma farinha da Nordeste, que é uma farinha muito podre. Interessante você entender o quanto que a tua farinha vai conseguir absorver dessa água, senão o teu pão vai virar um disco voador, que é um pão que não cresce. Ele fica achatado, assim. Porque dependendo da farinha, ela vai conseguir absorver uma quantidade específica de água. Pães de fermentação natural, normalmente eles têm que estar com uma hidratação ali na tua massa entre 60% a 70%. Tem gente que faz, tipo, pães com 75%, 80%, 90% de hidratação. Ficam umas pães as coisas mais lindas do mundo. Mas quanto mais hidratação, melhor o teu pão. Mas é mais difícil de você manipular ele. Então tem que ter mais paciência e mais habilidade. Eles usam 66% de água e eles usam 30% de fermento. Só que, cara, não deu certo. Virou uma geleca, ficou tudo cagado. Enfim, deu pra ver que o fermento tava funcionando, porque criou alvéolos no pão. Só que ficou a lixeira o pão. Alguma pessoa já deve ter conseguido, inclusive o cara do livro, mas eu acho que tem alguma outra coisa aqui no meio que não tá descrita certo. Ai, gente, deu tudo errado no pão. Solou, né? Tive que fazer numa forma porque ele não tava dando consistência, eu não conseguia dobrar ele. Eu segui a receita tudo certinho. Eu não sei bem o que aconteceu, mas enfim, ele tá bem solado. Se eu tacar na cabeça de alguém isso aqui, a pessoa morre. A gente vai tentar de novo, né? Somos persistentes. Alimentar o fermento, tirar um pedacinho, tentar fazer de novo. Vamos ver. Enfim, eu tô bem triste. Foi muita presunção minha achar que de primeira ia dar certo. Como resultado desse pão, a gente viu que tinha sim alvéolos, então o fermento tava funcionando. E aí começou a minha rotina de fazer pães todos os finais de semana, até que algum deles ficasse bom. Basicamente, eu tirava o meu fermento da geladeira na sexta-feira, alimentava ele, deixava crescer, pra no sábado de manhã eu começar o processo dos meus pães. Próximo teste. Usei uma farinha top e vi um vídeo no YouTube por método de dobras. O que é isso? Cara, você pode sovar a tua massa, mas se você faz um método de dobras, você consegue estimular mais ainda o glúten. Você dobra a massa sobre ela, faz uma elasticidade ali no negócio, entendeu? Ah, legal. É massa. Então a gente dobra essa massa várias vezes. Conforme o tempo passa, essa massa ela vai ficando mais lisinha, ela vai ficando mais elástica, mais fácil de manipular. E depois a gente coloca em geladeira para ela crescer lentamente. Interessante você fazer isso à noite e daí você bota pra assar no dia seguinte. Ou se você quiser fazer também outro turno, não tem problema, é só uma sugestão. E aí esse vídeo que eu vi, ela assa com panela. Não tentei ainda, eu acho que o pão deve ficar bem legal, mas o ideal seria uma panela de ferro. E a gente não tem panela de ferro. Eu fiz sem nada. Eu fui atrás de um outro vídeo. Cara, ele mostra como você fazer o pão sem nenhum instrumento específico, inclusive a panela. E um dos lances do pão, pra ele ficar bem cascudinho, bem gostoso, bem bonitinho, é você criar vapor dentro do teu forno. Então, esse cara, ele mostra um jeitinho de você criar um vaporzinho. Coloca uma forma no seu forno, joga água quente e aí fecha com o teu pão lá dentro. E aí vai criar um vaporzinho. E esse pão ficou bom, tá? Só que eu acertei ele meio na cagada, porque eu não conseguia entender exatamente por que ele tinha ficado bom. Os métodos eram diferentes, a gente fez dobra, a gente fez coisa arada. Eu não sabia por que as dobras iam funcionar, ou por que fermentando na geladeira funcionaria. Eu decidi usar 60% de hidratação. E a Venturelli, ela aguenta uns 70%. Só que eu fiquei com medo de dar o mesmo erro da primeira vez, então eu fui com calma. Ele não ficou tão alveoludo, sabe? Não ficou aquela coisa assim, mas tinha alvéolos, ficou com uma cara bem bonita, mas ele poderia ser melhor. Uma semana depois, alimentamos o Ricardo, fazemos outro pão. Nesse teste eu usei 68% de hidratação e eu senti que a massa ficou muito mole, o pão ficou todo meio pesado, ficou esquisito. Inclusive nesse dia eu quase botei fogo na casa porque eu decidi colocar os panos para fazer o vapor sem a água dentro do forno. E aí os panos queimaram, saiu uma fumaça preta de dentro do forno, foi incrível. Mas existe um erro acontecendo aqui que eu não tava percebendo. Eu não tava cuidando do quanto que o Ricardo estava crescendo. Eu não tava entendendo o que eu tava fazendo de errado. Até então eu achava que era só hidratação. Depois eu fui entender que as dobras, elas são feitas também pra você conseguir
criar consistência na sua massa. Então, às vezes, você precisa fazer mais dobras que o normal. E tinha outras coisas que eu tava pensando. Por exemplo, qual era a porcentagem de levain que eu tinha que usar? Porque tinham receitas que usavam 20%, outras receitas que usavam 30%, outras receitas que usavam 15%. Então, como que eu pondero tanto que eu preciso? E também, qual a proporção que eu vou alimentar o meu levain? Porque o Ricardo foi criado para ser alimentado na proporção 1, 2, 3. Uma parte de Ricardo, 2 partes de água e 3 partes de farinha integral. O livro do Pão Nosso, ele indica que a gente faça dessa maneira. Assim, a gente vai conseguir conservar ele por mais tempo na geladeira, sem a gente ter que alimentar ele muito antes. Pessoas que não fazem tantos pães como todos os dias, é indicado que tu alimente dessa maneira, na proporção 1, 2, 3. Mas, a maioria dos vídeos que eu estava vendo de pães, as pessoas estavam fazendo com levain mais líquido. E aí eu comecei a pensar que talvez o meu levain tava com problema. Não tinha nada de errado com ele, ele só tava numa proporção diferente das dos vídeos. E aí eu decidi mudar o meu levain pra 1, 2, 2, pra fazer as próximas receitas. Eu coloquei a mesma proporção de água e farinha e ficou um levain bem mais líquidozinho. Dessa vez eu usei os meus botões e em vez de eu fazer um pão inteiro, eu fiz 2 pães ao mesmo tempo pra ver o quanto de levain eu tinha que usar nessa receita. Então eu fiz um teste com 20% de levain e fiz um teste com 30% de levain. E eu notei que o de 20% ficou melhor do que o de 30%, porque ele ficou um pouquinho mais alto, ele não ficou tão disco voador. Então fica a dica aí, antes de você fazer um teste com uma massa gigantesca que a sua família inteira pode comer e o seu pão der errado e parecer uma pedra e um disco voador, porciona essa massa, pega uns 300 gramas de farinha e vai fazendo esses testes. E aí você vai chegar nos seus resultados de uma maneira muito mais rápida e sem sofrer e sem ficar triste e depressão. Nesses testes de 2 pães, no meio do processo, eu percebi que eu não tinha farinha da Venturelli suficiente. E aí eu tive que usar a farinha da Nordeste, que foi aquela primeira farinha podre que eu usei, e aí foi bem triste. Porque poderia ter ficado muito bom esses pães, mas daí eu usei a farinha podre. A gente chegou no dia que o pão ficou mais bonito de todos, mais legal, mais gostoso. Que foi 1 mês e meio depois de eu criar o Ricardo. Nossa, como demorou, não é mesmo? Usei de novo farinha da Venturelli. Eu vi vários vídeos de um canal chamado Cozinha Criatura. Esse canal, ele é incrível. Esse cara, ele realmente manja muito de pão. E ele explica umas partes da teoria da farinha que é muito interessante. Então eu recomendo muito se você quer começar a fazer pães. Fiz uma maratona de vídeos do Cozinha Criatura. Eu consegui entender que eu precisava fazer meu pão quando o meu levain, o Ricardo, estivesse crescidinho assim, mais ou menos no dobro. Depois eu fiz as dobras, tudo bonitinho. Mensurei as horas pra fazer as dobras e anotei cada etapa. E aí sim, acho que eu cheguei num padrão. Aí eu evoluí também. Eu comprei um Baneton. Que chique. Que é basicamente um lugar pra você deixar teu pão fermentando. Foi um bom resultado. Ficou com casquinha. Não botei fogo na casa. E agora eu posso tentar fazer outros tipos de pães. Por exemplo, colocar linguiça blumenau dentro do meu pão e ver o que acontece. Ou, sei lá, fazer uma ciabatta, fazer uns outros tipos de pães integrais. Porque agora eu já estou entendendo mais disso. Eu acho que fazer o seu próprio pão é uma das top sensações. É incrível, fazer pão é uma coisa muito legal. Eu me sinto como os meus ancestrais fazendo pão da pedra lá na rua, sol batendo para o pão crescer. Então, se você pensava, você é isso, você estava com vontade de começar a fazer um levanzinho Ricardo, eu recomendo fortemente que você faça e faça ainda esse ano, entendeu? Você não precisa de coisas muito mirabolantes para você conseguir fazer um bom pão. E você não precisa de panela de ferro também. Você não precisa dessas coisas. E vai dar certo, cara. É só você ter persistência, fazer testes pequenos, né? De 300 gramas, 200 gramas com pãezinhos pequenos, pra você entender do que tá acontecendo, ver quanto de levain usa, ver bastante vídeo, ver bastante receita. O Reddit me ajudou bastante também. Bastante gente falando sobre pão. E se você me conhece e gostaria de um pedaço do Ricardo, basta você me mandar uma mensagem que eu lhe forneço. Entretanto, ele precisa continuar se chamando Ricardo com a numeração dele. Então, Ricardo II, Ricardo III. Já estamos no Ricardo IV. Eu começo a fazer isso no sábado de manhã. Alimento o Ricardo, deixo ele crescendo, deixo com uma marcação no pote para eu saber o quanto que ele cresceu. Quando ele tá quase chegando no pico, ou quando ele chega no pico, você pode começar a fazer a tua massa. E aí eu faço a etapa de autólise, que essa massa vai ter que ficar descansando por 1 hora. E aí já dá tempo do Ricardo
crescer, ficar ativado. A próxima etapa é usando o Recardo. Eu uso ele, faço uma leve sova e aí começa a etapa de dobras. Geralmente eu faço 4 dobras ou 5. Eu vou fazer mais testes disso pra ver quantas dobras eu tenho que fazer, mas isso é mais olhando quanto a tua massa tá modelada e tá firme, sabe? Ela vai adquirindo uma consistência conforme tu faz as dobras. E aí a cada 40 minutos, 1 hora você faz essas dobras e ela vai pra geladeira. Fica overnight e aí no dia seguinte de manhã eu asso. Então basicamente essa é a minha sugestão de rotina, é o que eu tenho feito e tem dado certo. Pessoal, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Gostei muito de ter feito esse vídeo pra vocês. Meu Deus, ela vai me matar. Espero que vocês tenham gostado de ver eu quase botando fogo na casa. Façam pães, qualquer coisa mandem mensagens, comentem coisas, dúvidas, coisa nada. Tem muita coisa na internet, só tem que reunir as informações, faça pequenos testes e coma pão. Faça pastinhas pro seu pão. Dê nome pro seu fermento. Um abraço!